Meus irmãos, hoje nós temos algo muito importante para conversar. A igreja e o mundo, de uma forma geral, tem sido afetada de forma... Muito obrigado, minha irmã. De forma consequente, de forma cotidiana, por alguns sentimentos, por algumas vontades, por alguns desejos, por algumas situações, e isso tem atrapalhado o nosso culto. Isso tem atrapalhado a nossa vida devocional com o nosso Deus. E por esse motivo hoje falaremos sobre adoração ansiosa. Temos vivido uma adoração real ao nosso Deus, ou temos vivido uma ansiosa adoração, não no sentido positivo, no sentido mais negativo possível. Temos sido ansiosos e pensado muitas coisas em nossa adoração, ou temos nos entregado por completo a esse Deus que nos amou primeiro. Antes de tudo, vamos orar. Feche os seus olhos, curva as suas cabeças. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, pois o Senhor nos trouxe aqui. Muito obrigado, pois o Senhor nos salvou pela sua vontade. Muito obrigado, pois sabemos, Pai, que não somos dignos, mas o Senhor viu graça em nós. Te agradeço, Senhor, por todas as pessoas que o Senhor trouxe, todos os irmãos que estão vivendo comunidade, que estão cultuando e entregando tudo de si nesse culto. Te agradeço também, Senhor, pela mensagem. Que o pregador seja apenas um holofote, que a luz seja Cristo, que a imagem vista seja o Senhor. Que o pregador, Senhor, não tenha nem imagem, nem voz, nem opinião, mas que seja o próprio Cristo falando com o teu povo, falando com a tua noiva, com a tua igreja. Senhor, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossa comunidade. Agora pedimos, Senhor, que o Senhor permaneça, Pai, falando ao coração do teu povo, quebrando os nossos corações de pedra e fazendo corações retidos ao Senhor. Corações que anseiam e desejam por uma vida de adoração real e fiel do Teu Evangelho. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não vou começar perguntando quem tem ansiedade, porque vai ser quase um constrangimento. Vai ser muita gente levantando o braço, então não farei isso. Entregarei algumas pesquisas para nos ajudar nesse ponto. O nosso texto base de hoje está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7. As irmãs que gostam de anotar ficarão muito felizes hoje, pois nós iremos passear por todo o texto bíblico. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Vai dizer assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração, da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Versículo 7, então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e o pensamento de vocês em Cristo Jesus. Que palavra! Apenas 2 versículos que nos dão uma lição gigantesca. Apenas 2 versículos que nos chama a viver entregando tudo ao nosso Deus. Meus irmãos, a gente vai começar refletindo que a ansiedade não é algo novo. A gente vai começar entendendo que ansiedade não é uma característica nova. Muito pelo contrário. Alguns homens de Deus expressavam em sua fala ou em suas atitudes algumas características muito próximas à ansiedade. O doutor e teólogo Martin Lloyd, ele disse que ele é doutor em teologia, mas ele também é psicólogo, e ele disse que alguns personagens, por exemplo, como Davi, expressando no Salmo capítulo 13, versículo 1 e 2, não precisa colocar, mas pode anotar por referência, como também Elias, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, e Jó, no capítulo 3, versículo 24 e 25, expressam um profundo medo, e esse profundo medo
naturalmente, vem mascarado com o que nós hoje chamamos de ansiedade. Como que esses personagens bíblicos, homens de Deus, Davi, especificamente um homem que é chamado do homem segundo o coração de Deus, pode expressar algo tão, por muitos, visto como mal. Na história da igreja, a ansiedade ao extremo, em muitos momentos foi tido como demônios. Pessoas que tinham seu coração acelerado e elas não conseguiam tomar nenhuma atitude, olhavam para um lado, para o outro, só conseguiam se abaixar em posição fetal e estremecer, dizendo, não sei o que é que está acontecendo, parece que eu estou perdendo o controle da minha vida. Era tida como pessoa possessa. Por que personagens bíblicos e homens tão cheios do Espírito Santo tinham sintomas, tinham uma questão tão complicada como a ansiedade? Hoje, precisamos entender inicialmente o que é ansiedade. Eu não sou psicólogo, somente estudante de teologia, portanto, não tenho tanta autoridade, vou ler aqui quem o tem. Minha fonte foi Mayo Clinic, uma clínica específica de psiquiatria, e eles disseram em um estudo que a ansiedade é uma resposta natural do corpo ao estresse. É um sentimento de medo ou apreensão sobre o que está por vir. Segundo essa mesma clínica, Mayo Clinic, a ansiedade pode ser causada por uma combinação de fatores, incluindo genética, química do cérebro e eventos da vida. Sentimentos de ansiedade podem variar de uma preocupação leve a um medo intenso e debilitante. Hoje, vivemos em uma sociedade marcada pela ansiedade. Essa mesma faculdade, eles diagnosticaram, definiram a ansiedade como uma emoção caracterizada por sentimentos de tensão, pensamentos preocupantes e mudança física, como aumento da pressão arterial. Estudos mostram que os transtornos de ansiedade são os mais comuns em todo o mundo, afetando milhões de pessoas. A nossa adoração, tanto em comunidade como em nossas casas, é extremamente afetada por isso. Não podemos negar que em nosso meio sofremos um ataque gigantesco dos nossos próprios sentimentos. E que em muitos momentos, esses sentimentos, essas emoções, elas afetam de forma completa a nossa adoração. Elas afetam de forma completa a nossa vida com Jesus e a nossa permanência em comunidade. Do último ano para cá, cansei das pessoas que, conversando no dia a dia, falaram, eu não pude fazer isso, eu não pude fazer aquilo, porque eu estava tendo uma crise de ansiedade. Cansamos de ouvir isso dia após dia, de amigos, de parentes, de irmãos cheios do Espírito Santo. Irmãos ao qual vemos Jesus através deles. Mas estava tendo uma crise de ansiedade. Portanto, irmãos, não podemos tratar uma situação tão recorrente e tão recorrente como qualquer coisa. Precisamos olhar para essa situação e dizer, tem algo que precisamos fazer. Tem algo que precisamos colocar no lugar. Tem algo como igreja que precisamos trazer um posicionamento. Como igreja precisamos olhar e dizer, tem acontecido, mas nós sabemos o caminho que deve ser seguido para a melhoria. Ansiedade não significa o fim de tudo. Não significa que daqui a pouco você vai desviar. O Senhor é o caminho. Então vamos ver, hoje, vamos explorar algumas características de como a ansiedade nos afeta e como nós podemos detectar isso em nossas vidas. Como nós podemos detectar isso em nossa adoração, como nós podemos detectar isso em nosso dia a dia de adoração, nosso dia a dia na igreja, nossa vinda na igreja, no dia do Senhor, como podemos detectar esses sintomas? Como podemos ver o que é que está acontecendo no mais íntimo do nosso ser? E como Lutero disse uma certa vez, eu sinto tristeza, eu sinto dominância da minha carne, mas eu viro as costas para tudo isso e eu olho para a cruz de Cristo. Como podemos fazer isso?
E a Bíblia deixa muito clara. A primeira característica que nós já vemos no texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, ele começa o texto dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma. Nós já entendemos então o que é a ansiedade, entendemos que afeta o povo de Deus, e não é porque afeta o povo de Deus que é uma ação demoníaca, mas porque afeta o povo de Deus, significa que somos pessoas caídas, que o pecado entrou no mundo e que a nossa carne, sim, deseja tudo que não vai de acordo com o Senhor. Portanto, sim, temos sentimentos que são derivativos da queda. Agora que já entendemos isso, vamos entender as formas de identificar isso em nossa adoração. Então entendemos o que é ansiedade, entendemos que não estamos endemoniados, entendemos que podemos permanecer em Cristo mesmo em meio, não só à ansiedade, mas a todos os sentimentos que o vierem, todos os problemas que vierem derivados à nossa queda. Agora, como vamos identificar isso no nosso momento devocional e no nosso momento de culto? A primeira coisa que precisamos ter em mente. Então, como primeira característica, precisamos reconhecer a ansiedade. E como reconhecemos? Se a sua mente frequentemente vagueia durante a oração, você pode estar com um sintoma intenso de ansiedade. Como é que a primeira forma de eu identificar que eu estou tendo um momento de ansiedade no meu momento devocional, ou então na minha igreja? Eu estou em oração. Eu estou em um momento em que eu vou falar com o meu próprio Deus, eu vou falar com Deus, aquele que criou os céus e a terra, aquele que veio, morreu, ressuscitou e vive. Mas a minha mente está pensando: ai, amanhã é segunda, poxa vida, eu tenho que sair cedo porque o ônibus está esperando. Não, eu vou falar com Deus, eu vou falar com a própria eternidade, mas a minha mente está vagando. A minha mente está indo para lá, a minha mente está indo para cá. Eu estou começando a pensar na família dos outros, e eu esqueci até de orar. Às vezes, esse afetar da ansiedade, ele vem não como um coração acelerando, mas como um excesso de obrigações em sua mente. Você já não consegue mais ficar em silêncio. Você não consegue ficar 1 minuto sem segurar o celular. Você não consegue ficar 1 minuto olhando e falando: Senhor, eu vou parar, eu vou só ficar com o Senhor. Eu vou fechar a porta do meu quarto. Eu sou casado, mas eu vou ter esse momento devocional sozinho por agora. E eu quero ficar sozinho, eu e Deus. Irmãos, Jesus fez isso. Jesus estava com os discípulos após um grande milagre. Os discípulos precisavam passar para o outro lado. Eles pegam um barco, Jesus olha e fala: vão lá. Eu vou ficar aqui, vou orar. Ficar sozinho faz parte da vida cristã, é fundamental para a vida cristã. Só que um filósofo disse, eu vi essa semana, não sei quando ele disse isso, achei muito interessante, e nem crente é. Ele fez: o problema de ficar sozinho é que muitos de nós não temos vida interior suficiente para aguentar o silêncio ao nosso redor. O problema de ficar sozinho é porque talvez eu não saiba nem muito bem quem Jesus é. Então eu só vou ficar em silêncio e sozinho. Então eu vou começar a olhar para o céu, olhar para um lado, olhar para o outro, e eu não sei o que fazer, porque eu não tenho vida interior o suficiente. Então a primeira coisa que precisamos fazer é identificar. Como identificamos? Inicia-se na distração da oração. Assim como a distração da oração, temos a distração da leitura bíblica. Se distrai na oração que você está falando, imagina a leitura bíblica. Tinha uma irmã, já contei essa história algumas milhares de vezes aqui, que olhou e fez: Mateus, minha vida de Bíblia está melhorando, glória a Deus. Que bom, minha irmã, Deus abençoe. Eu não sei o que é que acontece, eu não dormia à noite. Amém? Mas você está lendo Bíblia? Estou lendo Bíblia. Só abro a Bíblia e ela já me abençoa com sono.
E eu já durmo que nem um anjo. Abro a Bíblia, começo a ler o primeiro versículo e a boca abre, e glória a Deus, e volto a dormir. Então, o que acontece? Que nós não conseguimos passar tempo em silêncio, não conseguimos passar tempo em oração, não conseguimos passar tempo de leitura bíblica, porque o mundo continua acontecendo. E quando a gente não está olhando o celular, quando a gente não está olhando o computador, parece que a gente está desatualizado. Parece que a gente está ficando para trás. Tudo está passando e eu estou ficando em segundo plano. Não, eu preciso sair daqui. Eu preciso sair do meu quarto de oração. Eu preciso sair da minha vida devocional. E eu preciso disso. Inclusive pessoas que quando fazem, não, eu vou ter um momento de leitura bíblica, eu vou ter um momento de oração, tem uma crise de ansiedade. Fala, não, eu não consigo. Não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo é isso. Todas as coisas no mundo são mais importantes que Jesus. Quando acontece isso comigo, quando acontece isso conosco, é isso que nós estamos dizendo para Jesus: Senhor, todas as coisas são mais importantes do que o Senhor. Eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo nada, porque todas as coisas são mais importantes. Então, eu estou tendo dificuldade de oração, eu estou tendo dificuldade de leitura bíblica, e eu não paro quieto no culto. Essa mensagem é muito complicada, porque levantar depois para ir no banheiro, irmãos, eu não estou falando disso, tá? O irmão que sentir vontade de ir no banheiro, fique à vontade. Mas o que eu estou tentando dizer é, eu não fico um minuto parado no culto. Eu estou no culto, mas eu estou pensando, será que a minha filha está bem em casa? Eu estou no culto de adoração a Deus, e já teve aqui nesse púlpito uma exposição sobre o que é o culto. Nós viemos para entregar como sacrifício a nossa vida a Deus, mas eu estou no culto pensando no amanhã, e não entregando a minha vida em sacrifício a Deus. Talvez seja mais um alerta. Olha, a ansiedade está te pegando. Olha, o medo do futuro está te pegando. Calma, vive o culto, vive esse momento, entrega por completo esse momento. O próprio Deus está aqui, recebendo a sua adoração. Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele veio através de Cristo Jesus, Ele morreu naquela cruz, ressuscitou e vive. Tem poder para destruir todo o planeta apenas com seu hálito, mas Ele está no culto, recebendo a sua adoração. Não podemos levar isso como qualquer coisa. Não podemos entender isso como qualquer coisa. Precisamos retribuir isso que já nos foi dado com total atenção, com total entrega, matando o nosso próprio eu e dizendo, está aqui, Senhor, é o seu sacrifício vivo. Então, irmãos, como que nós detectamos a ansiedade na nossa adoração? Primeiro temos que entender o que está acontecendo na nossa oração, depois precisamos tentar entender o que está acontecendo com a nossa leitura bíblica e, por fim, também no culto. Perfeito, Mateus. Entendemos o que é ansiedade, entendemos como ela chega a nós e como que nós resolvemos isso. Então vamos para a ação prática de como é que a gente resolve essas questões. A primeira coisa, reconheça o que causa ansiedade na sua vida devocional. Olhe para essa situação que tanto está te afligindo, seja no culto, seja na vida privada, e diga, é isso. Isso aqui é que eu não paro de pensar enquanto eu oro. Isso aqui é que eu não paro de pensar enquanto eu leio a Bíblia. E agora, afasta. Ah, Mateus, mas é todas as obrigações do dia seguinte. Pega um papel, anota todas, eu falo com vocês depois. Agora eu vou falar com a própria eternidade. Agora eu vou falar com a própria eternidade. É importante demais para eu perder tempo pensando aonde é que eu vou passar o pano, aonde é que eu vou conversar com o chefe, aonde é que eu vou fazer isso, aonde é que eu vou fazer aquilo. Agora eu vou falar com a eternidade. Outra forma prática de resolver isso é dialogando e entregando todas as coisas ao nosso Deus. Coloca, pessoal, para mim, por favor, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7.
Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Para de falar com Deus como se ele fosse um estranho. Para de falar com Deus como se ele fosse um terceiro que você precisa, olha, eu vou falar sobre algumas coisas e outras não. Derrama sobre ele. A gente derrama sobre familiares que não fazem nada. Derrama sobre ele, Senhor, olha aqui, eu já não estou aguentando. Olha, Senhor, eu estou pensando demais nisso. Isso está me atrapalhando de ter uma vida com Jesus. Isso está me atrapalhando de viver a igreja. Eu não consigo ir para os eventos da igreja porque eu estou cheio de coisa no trabalho. E está uma loucura. Derrama sobre ele todas essas coisas. Não, nós oramos aqui, nós falamos, cantamos aqui. Nosso Deus, quão grande é o nosso Deus. Ele é tão grande, mas ele permanece ouvindo as nossas orações. Ele o prometeu, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele permanece, então lança sobre ele todas as suas aflições, todas as coisas que têm acontecido com você. Por fim, irmãos, outra ação prática, Gálatas capítulo 6, versículo 2, nosso querido irmão Dene. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Essa terceira forma de você vencer, ela é muito simples. Você não está sozinho. Vamos fazer uma atividade que eu sei que alguns odeiam, outros nem têm um sentimento sobre isso, mas só olha para a pessoa que está do seu lado. Não precisa falar nada, só olhar. Agora olha para a pessoa que está do outro e saiba de uma coisa. Você não está sozinho. Sua igreja local está aqui para isso. Sua igreja local, eu falo toda a liderança da sua igreja local, quer passar tempo com você. Quer passar tempo ouvindo as suas dificuldades. Quer passar tempo. Liga para mim e fala, Mateus, vamos conversar? Nem se preocupe, a gente conversa. A gente marca um dia, fica horas. Quem já sentou para conversar comigo sabe que a gente conversa horas, sem dificuldade alguma. Todos aqui têm o mesmo sentimento. Todos estão caminhando a mesma caminhada. Olha para a sua comunidade local e diz, certo, estou com um problema, não posso resolver sozinho, vamos juntos. Vocês podem me ajudar? Você pode começar com o pastor Newton, pastor Zilton. Você pode vir até mim, pode vir até Levi. Conversa com a sua comunidade, dizendo, eu preciso de ajuda. Irmãos, quem não conversa com a sua comunidade local, tem uma grande dificuldade, tem um grande quebra-mola no meio do caminho. Talvez você se perca simplesmente do Evangelho de Jesus. Sabe por quê? Porque o Evangelho nunca foi vivido sozinho. O Evangelho sempre foi vivido em comunidade. Atos, eles cresciam, estavam juntos em todas as coisas, compartilhavam seus bens, não tinha pobre, todo mundo estava se ajudando, um precisava, eu estou aqui, outro precisava, eu estou aqui. Continuamos na história da igreja, vemos a igreja sendo perseguida e a comunidade se levantando e falando, vamos juntos. O Evangelho é muito mais importante do que tudo, vamos juntos, vamos crescendo, vamos permanecendo a caminhada. Então conte com a sua comunidade local. Precisamos fortemente reconhecer a nossa ansiedade e não escondê-la. Levar nossas preocupações a Deus é o primeiro passo para transformar a nossa adoração. Mas caso tenha muita complicação, caso tenha muita dificuldade, levar também as nossas complicações à nossa comunidade local nos ajuda a levar nossas complicações a Deus. Nos ajuda a seguir o caminho, nos ajuda a continuar caminhando para que ninguém se perca, para que soldado algum fique no caminho. Então nós temos essa primeira característica, precisamos reconhecer a ansiedade. Como segunda característica, precisamos também transformar a ansiedade em oração. A primeira característica já trouxe um pouco sobre isso, mas a ansiedade, ela nos tira de toda uma vida com a nossa comunidade, nos tira de toda uma vida com Cristo, nos tira de toda uma vida de oração. Portanto, olha o que é que vai dizer o texto bíblico que nós lemos. Filipenses capítulo 4, versículo 6.
Já lemos isso, não andem ansiosos por coisa alguma. Olha logo depois da vírgula, mas em tudo, por meio de oração e de súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. A Bíblia aqui está nos ensinando a transformar toda a nossa ansiedade, todo o nosso desejo de futuro em algo muito mais importante, em fé em Jesus. Se alguns irmãos tremem e sentem o coração palpitar mais forte com a ansiedade, imagine se todo esse poderio fosse entregue a Cristo, dizendo: Senhor, eu não sei onde está o meu futuro, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E aqui nós podemos criar um novo diagnóstico. Será, somente será, que nós amamos a Jesus muito, mas confiamos nele pouco? Será que temos amado muito a sua palavra? Temos amado muito a Jesus? Temos achado muito fofo a sua igreja? Mas temos confiado muito pouco nele? Aos jovens, a maior experiência para um jovem é sentar com um irmão que cresceu com Jesus e agora ele está numa idade mais avançada. E você olha para ele, faça só uma pergunta quando tiver essa oportunidade: irmão, como foi a vida? Como que Jesus levou o Senhor até aqui? Eu tenho certeza que algo muito próximo a isso ele vai dizer: o Senhor, Ele pode todas as coisas. O Senhor, Ele permanece conduzindo o seu povo. O Senhor, Ele te leva, Ele te sustenta. O Senhor, Ele faz. O problema é que com o calor da juventude, até na fase adulta, com filhos, podemos esquecer que Jesus, Ele permanece fazendo e que Ele pode todas as coisas. Olha o que é que vai dizer em Mateus, capítulo 6, versículo 25, até o versículo 34. Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem ao corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo não é mais importante do que a roupa. Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm mais valor do que elas? Até aí. Irmãos, essa mensagem não está olhando para vocês dizendo: queridos, vamos virar todo mundo hippie, não vamos trabalhar mais e Ele vai nos sustentar. Está dizendo aqui que o Senhor não deixará faltar nada, porém, é necessário trabalho, mas que nada nos faltará, que Ele nos sustentará. Estava conversando com uma psicóloga para poder fazer e é muito fácil conversar com uma psicóloga, porque tem minha mãe, tem uma ruma de gente ao redor que está fazendo psicologia. Eu estava conversando com a psicóloga para poder fazer essa mensagem, e eu fiz: de onde vem a ansiedade? E ela fez: a ansiedade é apenas uma máscara do medo, é um filho prematuro do medo. Portanto, esse medo do futuro, talvez no seu coração, lá no mais profundo, seja somente o medo de que eu não sei muito bem se o Senhor pode conduzir todas as coisas. Eu não sei muito bem se é bom entregar tudo para que Ele faça. Eu quero continuar no controle. Eu entrego a minha vida, mas eu quero o controle dela mesmo assim. Então, irmãos, precisamos tomar muito cuidado com essas inclinações. Então vamos para ações práticas para as nossas orações. Quais as ações práticas que nós podemos fazer para olhar para a ansiedade e, assim como Lutero disse, virar as costas e dizer: eu estou olhando para a cruz? Primeira coisa, orações constantes. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, não precisa colocar, mas ele vai dizer isso: desenvolva um hábito regular de oração. Desenvolva um costume de oração. Eu acordo, eu vou na academia, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Calma, acorda, passa um tempo com o Senhor, depois vai aqui, depois vai ali.
Organiza. Ah, Mateus, mas não é espontâneo, não precisa ser. Tá tudo bem. Não precisa, olha, eu preciso acordar espontaneamente, eu preciso ir orar, senão não vale. É válido. É a mesma coisa que o culto. Ah, Mateus, eu não estou com vontade de vir para o culto. Vem mesmo assim, não tem problema. Não tem dificuldade. O cordeiro, para ser amolado, ele não reclamava não, ele só olhava, falava, vão me carregar? Então tá bom. Como eu vou entregar um sacrifício vivo no culto todos os domingos, todos os dias do Senhor, portanto, eu só vou. A oração da mesma forma, eu crio um costume, eu vou orar todos os dias. Ah, Mateus, tem que ser 1 hora, tem que ser 2 horas, tem que ser 3 horas. Você tem que passar tempo com Jesus. Porque, Mateus, eu estou muito corrido. Isso é o mais assustador. Muitos irmãos, aos irmãos que nos visitam, aos irmãos que não conhecem tanto o Evangelho de Jesus, o que eu estou dizendo aqui não é para vocês, estou falando aqui para nós também. Muitos irmãos com 10, 20 anos de cristianismo, com cargo na igreja, está cheio de obrigações na igreja, e só esquece de falar com o dono da igreja, só esquece de falar com o próprio Jesus. Eu estou tão cheio. Estou tão cheio de coisa, está tão na correria tão grande, eu tenho que liderar isso, eu tenho que liderar aquilo. E Jesus, onde fica? Portanto, precisamos ter o costume, o hábito de orações regulares. E para isso, organize a sua agenda no dia anterior. Eu vou orar nesse momento, eu vou ter esse momento de orar também. Aos casados, homens, a obrigação é sua. Não tem nem muita conversa. Ah, Mateus, a minha mulher me chama para um momento de oração. Glória a Deus pela vida dessa abençoada. Mas você está errado. A obrigação é totalmente sua. Deus te instituiu como pastor da sua família. Portanto, é a sua obrigação olhar para ela e dizer: amor, está o horário, vamos orar. Amor, está o horário, vamos ler a Bíblia. Vamos ter o nosso culto no lar. É a sua obrigação, homem. Mulheres, que os homens não são crentes, ou mulheres que por algum motivo os homens não estão lembrando, se eles forem crentes, lembrem a ele da responsabilidade deles. Diz, vamos orar hoje, da próxima vez você que lembra, tá? Se eles não forem crentes, chama. Meu amor, eu vou orar, vamos orar juntos. Irmãos, sou seminarista dessa igreja. Vocês sabem o quanto eu amo cada um de vocês. Mas existiram momentos muito sinceros na minha vida, que eu olhei e falei: Jesus, eu não estou com desejo nenhum de orar. Jesus, eu não estou nem conseguindo olhar para o Senhor e falar: oi, Jesus. Eu não sei nem como começar a minha oração. Mas a minha mulher olhou para mim e disse: vamos orar? Não tenho o que falar para ela. Só ele fala assim: vamos. E a partir daquele momento de oração, o meu coração é aquecido novamente. E nós sabemos o que é ser cheio do Espírito Santo novamente. Dizendo: Senhor, muito obrigado. Eu não consegui fazer a minha obrigação, mas a minha mulher me levantou. Muito obrigado pela vida dela. Amanhã eu vou chamar ela para orar. Não imaginem que nenhuma liderança da igreja vive 100% ligado em Jesus, dizendo: olha, estou quase semideus. Não é assim. A fraqueza vem intensamente, mas o Senhor nos renova com a ajuda da sua igreja, com a ajuda das nossas esposas, com a ajuda do povo dele e com a ajuda da palavra dele. Portanto, irmãos, estamos na mesma caminhada. Estamos no mesmo percurso. Vamos permanecer caminhando uns com os outros. E por fim, confiar em Deus. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 vai falar sobre isso. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie no que você sabe ou no que deixa de saber. Em nada. Mateus, é minha empresa, eu fiz uma faculdade de 5 anos para isso. Confia no Senhor. Confia. Porque
tempestades do nada aparecem, novidades do nada aparecem. E Ele sabe de todas as coisas, e Ele pode todas as coisas. Como que eu posso não ter uma adoração ansiosa? Como que eu posso não ficar ansioso para, ai meu Deus, eu preciso adorar rápido porque eu vou fazer outras coisas? Entregando tudo a Ele, porque se está tudo no controle dEle, eu posso relaxar e descansar, porque eu sei que Ele controla todas as coisas. Precisamos sondar os nossos corações e realmente saber se Ele está no controle de tudo e se nós estamos deixando que Ele fique no controle de tudo. Então, irmãos, como terceiro e último ponto, eu sei que os pregadores sempre que falam que estamos chegando no final, falta só mais 1 hora, mas prometo que não falta 1 hora, já estamos no último ponto. Precisamos experimentar. O Evangelho nos convida não a ver. Ver. O povo via trovão e dizia que era Zeus. O povo via uma água mexer e dizia que ali era uma entidade específica. O Evangelho nos convida a experimentar. E o terceiro e último ponto é experimentemos ao nosso Deus. Meus irmãos da transmissão, podem, por favor, colocar em Filipenses, novamente, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em oração, tudo por meio de oração, da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Agora o 7. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. A terceira forma de lidar com a ansiedade é olhando para ela e dizendo claramente: eu estou experimentando meu Deus, eu estou experimentando uma vida com Deus. Eu estou experimentando agora o meu quarto de oração, que eu entro dentro do meu quarto, está tudo em silêncio, eu tenho uma vida interior tão intensa, que eu tenho que orar por 140 membros da minha igreja. Se quiser, é só pedir às irmãs aqui de trás, da tesouraria, que a gente dá a lista de membros. Eu tenho que orar pelo meu pastor, eu tenho que orar pela Igreja Batista lá no Rubalo, eu tenho que orar pelo Novo Jerusalém, pelos trabalhos missionários que estão acontecendo. Eu tenho que orar pela minha vida. Eu tenho que orar pela vida dos meus parentes e a conversão dos meus parentes. Tem tanta coisa, que 1 hora seria muito pouco. Por isso que a gente não coloca tempo. Mas é passar tempo com a eternidade. Passar tempo com o Senhor, experimentando tudo que somente um quarto de oração pode garantir. Experimentando uma vida em comunidade, não só nos domingos. Glória a Deus que você veio no domingo, amém, é o dia do Senhor. Nós já fizemos uma exposição sobre isso, amém, glória a Deus. Mas não somente no domingo. Sabia que todas as terças-feiras Jesus fala lá no Projeto Esperança? Todas as terças a gente está lá tudo normal, tudo tranquilo, conversando um com o outro, falando da vida um do outro, perguntando se está tudo bem. Daqui a pouco um irmão ora e Jesus começa a falar através da sua mensagem. Eu não sei se você sabe, mas toda quinta-feira, aqui na igreja, Jesus fala, conduz um culto e depois os irmãos vão orar um pela vida do outro. Coisas que nós não poderíamos saber assim, porque domingo daqui a pouco acaba. Mas na quinta-feira a gente entra um na vida do outro, dizendo qual a dificuldade que está tendo. Vamos orar por isso. Estamos batalhando junto. Você não está sozinho. É por isso que quem não quer uma adoração ansiosa, vive igreja. Vive intencionalmente todos os dias. A sua igreja, próximo final de semana, está indo para o interior pregar o Evangelho. Da última vez, os meninos chegaram, não pude ir por causa do trabalho, dessa vez também estarei trabalhando, provavelmente, e da última vez que os meninos foram, voltaram, olharam para a gente e falaram:
Menina, a gente estava caminhando, veio um idoso, veio um cara de moto, chorando, pedindo oração, a gente orou por ele, aceitou Jesus ali, e foi para o culto, logo depois. Levi foi para um evento missionário, disse que entrou no Uber, e o cara estava pensando em suicidar, não foi você, Levi? E o cara estava pensando em suicidar, e ele orou pelo cara, falou, pregou o evangelho, glória a Deus, a sua igreja não está parada aqui, a gente teve carreta missionária, onde você estava? Onde você estava? O que foi que aconteceu? A viver comunidade nos faz ter uma adoração mais correta, porque uma vida em comunidade nos ajusta, nos direciona. Portanto, irmãos, vida em comunidade. Como disse, já estava chegando ao fim. Nós, então, somos convidados a uma meditação costumeira da palavra, a práticas de oração e de tempo em silêncio por muitos momentos, em oração e leitura bíblica. Ah, Mateus, é difícil? No início tudo é. Continua, persiste. E por fim, viver e experimentar dessa presença tão maravilhosa. Ao confiarmos em Deus e praticarmos a sua presença, experimentamos a paz que excede todo entendimento. Essa paz nos guarda e nos sustenta mesmo em meio à dificuldade. Ainda nesse mesmo tema de experimentar a presença, olha o que é que vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 2, um texto extremamente conhecido da igreja, e vai dizer assim, eu vou do versículo 1 e o versículo 2, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, culto público, já falamos sobre isso, santo e agradável a Deus, esse é o seu culto racional. Olha a continuidade, versículo 2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, sabemos o quanto a ansiedade e diversas outras questões têm invadido o mundo e também invadiram a igreja. E como que nós lidamos com isso? Nos lançando em Jesus e vivendo comunidade local intensamente. E não falo isso porque eu quero a igreja cheia. De verdade. Falo isso, irmãos, porque a igreja norteia e ajuda a nortear quando vivemos o que nós nos chamamos, irmãos. Quando vivemos irmandade de verdade, a igreja nos ajuda a caminhar. Porque um está vivendo junto com o outro, um está invadindo a vida do outro, um está vivendo em conjunto, um está caminhando e quando o outro cai, empurra para frente, vamos junto, vamos continuar a caminhada. Porque como já foi dito antes, a caminhada não é de 100 metros, mas é uma maratona muito longa. E no final, o que nos espera é o que Paulo disse a Timóteo, a coroa da justiça, que o rei, justo juiz, está guardando para nós. Portanto, irmãos, reconhecer a ansiedade, identificá-la desde o início, em todos os momentos, transformá-la em oração, transformá-la em adoração ao nosso Deus e, por fim, buscar e experimentar a paz que está tida em Jesus Cristo. Que possamos seguir, por exemplo, o exemplo do homem de Deus que eu citei no início, que possamos seguir o exemplo de Davi, que em meio às suas ansiedades, apenas na leitura dos Salmos, vocês vão poder ver em todos, mais especificamente no Salmo 13, você leia o Salmo 13 inteiro, você consegue ver uma demonstração de ansiedade, e em seguida ele dizendo, mas eu confio no Senhor. Que possamos entregar tudo a Ele, durante essa semana e durante as nossas vidas. Temos hoje condições práticas de iniciar todo um processo. Mateus, está muito difícil, procura ajuda pastoral. A ajuda pastoral vai te
caso necessário, indicar para uma ajuda ainda mais especializada. E em conjunto, ajuda pastoral, ajuda especializada, igreja, fé, Jesus, juntos permaneceremos na caminhada. Ela é longa, mas nós sabemos que no final está nos aguardando a perfeição, que é o próprio Cristo, onde nenhum sentimento, onde nenhuma ansiedade, nenhum medo mais nos afetará, pois estaremos com Ele na eternidade. E isso é motivo para darmos glória. Isso é motivo para honrarmos o Teu santo nome. Então vamos orar? Senhor, Te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor se preocupa em todos os detalhes com a Tua igreja. Te agradecemos, Senhor, pois sabemos que em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas quedas, o Senhor permanece fiel, o Senhor permanece falando às Tuas igrejas, às Tuas necessidades. Sabemos, Senhor, sabemos o quão difícil é lidar com nossos sentimentos, sabemos o quão difícil é lidar com nossas ações, mas confiamos no Senhor. Sabemos que se Te entregarmos tudo, o Seu fardo é leve, o Seu jugo é suave. Sabemos, Senhor, e Te adoramos por isso, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Agora pedimos, Senhor, pedimos que a Tua igreja tenha a ajuda do Espírito Santo para poder ter uma vida de mais intensa oração, de mais intensa entrega no seu quarto de oração e, por consequência, no seu culto público. Pedimos, Senhor, que o Senhor molde os nossos corações, que o Senhor mude as nossas atitudes, pois sabemos que só o Senhor pode fazê-lo. Te agradecemos por mais uma mensagem que o Senhor trouxe para nós. Eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor falou tanto ao meu coração, norteando e dirigindo sobre como também devo agir quanto à Tua igreja. Te agradecemos, pois sabemos que o Senhor permanece se preocupando com o Teu povo. Pedimos que em nome de Jesus, em Teu nome, Pai, nós possamos permanecer fiéis à Tua mensagem, à Tua voz. Te agradecemos, não em qualquer coisa, não em qualquer nome, pois uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, outros confiam em suas finanças, outros estão muito preocupados com o futuro, mas nós confiamos no Senhor Jesus e Te adoramos por isso, em nome de Jesus, amém.